Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Aula de ciências, data do dia 17. Teremos também algumas atividades de literatura na apostila. Então vamos começar a nossa aula. Abra o seu livro de ciências. Nós vamos estudar hoje da página 102 à página 110. Estamos em reta final do nosso livro, né? Na próxima semana a gente já conclui as páginas do nosso livro. Quero dizer para vocês que a nossa matéria vai ser avaliada de acordo com as atividades do mês 10, né, do mês passado, que tivemos a apostila, junto com o comprometimento e a participação esse mês das atividades feitas e enviada foto para a tia Maria. Então a tia Maria vai ler, você vai fazer as atividades e vai enviar foto para mim, tá bom? Combinado? Então vamos começar. Hoje a nossa matéria vai falar sobre verminoses, é nessa página do livro de vocês. Então a tia Maria vai ler, na próxima já tem atividade e assim a gente vai dar continuidade, ok? Então vamos lá. Verminoses são doenças provocadas por vermes parasitas. O que é vermes parasitas? Ser vivos de formato alongado que passa a vida toda ou parte dela dentro de outros seres vivos, dependendo deles para se alimentar e se reproduzir. Isso é o que significa um verme parasita, tá? Algumas verminoses comuns no Brasil são as escaridiase e a esquistossomose. Bem difícil o nome, né? Elas são comuns em regiões onde não há tratamento de esgoto e banheiros apropriados, pois as fezes de pessoas contaminadas por vermes podem atingir o solo ou rios e lagoas, espalhando os ovos deles na água, tá? Então, normalmente a gente tem essas bactérias, esses vermes em águas que não são tratadas. A ascaridiase é causada pelo consumo de água ou verduras que contêm ovos de ascaridia. Ascaradeia, verme popularmente conhecido pelo nome de lombriga, tá? Então, normalmente, quando a gente vai fazer uma salada, a gente deve deixar lá no cloreto de sódio, né? Na água sanitária, que é mais comum, de molho por alguns minutinhos, enxaguar bem antes de consumir, para evitar que possamos consumir aí, né, um verme, ok? Uma bactéria também. Então, a gente faz sempre uma boa lavagem das verduras e das frutas, aqueles que nós comemos cru e com casca, ok? Em regiões onde não há tratamento de água e esgoto, é preciso ferver e filtrar a água antes de bebê-las. Além de sempre lavar bem as frutas, legumes e verduras e manter hábitos de higiene, como lavar as mãos com água e sabão. Esquistossomose, quando a água de lagos e lagoas recebe fezes como ovos de esquistossomos, desses ovos saem larvas que podem entrar nos caramujos e transformar-se em outro tipo de larva. Se uma pessoa entra nesse lago ou lagoa contaminada, a larva penetra em sua pele e se transformará em um verme adulto, causando a esquistossomose, barriga d'água. E aí nós temos aqui as imagens, né, de uma lombriga e uma ampliação, né, de cada um deles, que é o verme causador de esquistossomose, tá? Na página seguinte, a gente tem algumas atividades que vai pedir que você faça. Número 1 diz assim: leia abaixo algumas formas de prevenção contra as verminoses. Higienize as mãos sempre que usar o banheiro e antes das refeições. Beba somente água fervida ou filtrada, se for água tratada. Coma somente alimentos bem lavados, principalmente os que consumimos crus. Coma somente carnes bem cozidas. Nunca ande descalço. E lembre-se, unhas cortadas e limpas. E nada de mão na boca. Não entre em lagos, lagoas ou riachos que possam estar contaminados por larvas. E aí, galerinha, você tem letra A e letra B, tá? Então, você vai ler aqui, tá? Como evitar as doenças, explicar, né, sobre as verminoses.
vão fazer essa atividade. Atividade de número 2, você vai observar a situação abaixo e vai responder. De que forma os vermes contaminaram a menina e como ela poderia ter evitado isso. Então, você vai observar a imagem, o pé, né, da menina, aonde ela está, o que acontece na imagem seguinte, o que ela poderia ter feito para evitar ter ficado doente. Vai escrever aqui, né? Porque o que aconteceu, o que entrou no pé dela, o que houve. Conta para a tia Maria com uma letra bem bonita para que eu consiga ler, né? Observe a história, interpretem as imagens e escrevam um texto, tirem foto e envia para mim. Combinado? Na página seguinte, vamos falar sobre as vacinas, tá? Então, vamos lá, página 104, hein? Lembre-se que a tia Maria falou que nós teremos algumas leituras e vocês vão fazer as atividades. As vacinas evitam doenças. Elas são preparadas com base nos próprios micro-organismos que causam cada doença, porém enfraquecidos ou mortos. Por isso, ao tomá-las, nós não ficamos doentes. Ao contrário, as vacinas estimulam o corpo a produzir anticorpos, que é uma defesa contra esses micro-organismos. Assim, quando um desses micro-organismos invade nosso corpo, ele já está preparado para combatê-lo. A gotinha, por exemplo, é uma vacina oral que protege as pessoas contra poliomielite ou paralisia infantil. Ela foi desenvolvida por um médico polonês, naturalizado americano, chamado Albert Sabin. Graças a essa vacina, a poliomielite está praticamente erradicada no mundo. E aí nós temos aqui uma imagem de uma criança recebendo a vacina em gotinhas. Temos aqui a imagem do médico Albert Sabin, né? Aquele que produziu, né, a vacina. Erradicado significa, galerinha, que deixou de existir, né? Foi eliminada essa doença, graças a Deus, né? Na página seguinte, 105, acompanhe com a tia Maria. Vocês podem pausar o vídeo, fazer a leitura depois com muito mais calma de todas essas páginas e fazendo as atividades sequenciais, tá bom? Com bastante paciência, tempo e atenção. Então, na página 105, vai falar de novo sobre a vacina. No Brasil, a vacina passou a ser aplicada na população cerca de 100 anos atrás, contra uma doença grave chamada varíola. Toda criança deve ter uma carteira de vacinação para que os pais ou responsáveis acompanhem as vacinas tomadas. Atualmente, o calendário nacional de vacinação prevê as seguintes vacinas. E aí vocês têm uma relação. A BCG, hepatite A, hepatite B, doenças que elas vão prevenir, tá bom? Façam leitura dessas atividades aqui, desse quadro sobre vacinas e doenças que ela previne. E na página 106, você tem aqui o Saiba Mais, tá? A gente vai dar continuidade com as atividades após. Então, vamos lá. 106. Produção da vacina no Brasil. A tia Maria vai pausar o vídeo, vai beber uma água, já volta com a leitura para a gente dar continuidade. Voltamos então com o nosso vídeo. Vamos continuar nossa leitura na página 106. No Saiba Mais diz assim: produção de vacina no Brasil. A maior parte das vacinas disponíveis no Brasil é produzida no Instituto Butantan, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. O Instituto Butantan é um dos mais importantes centros de produção de soros e vacinas do nosso país. É também um centro de estudo que faz pesquisas voltadas ao desenvolvimento da ciência e de toda a tecnologia e de novas tecnologias. No Butantan também são promovidas atividades voltadas à educação e preservação ambiental. Nós temos uma imagem aqui, né, de uma produção de vacina. Aí tem atividades que fala assim: peça a seus pais ou responsáveis sua caderneta de vacinação, observe as vacinas que você já tomou, depois faça no caderno um quadro como o da página anterior e escreva o nome de cada vacina que você já tomou e o nome das doenças que elas previnem. Eu vou mudar essa atividade, vou pedir apenas que a mamãe e o papai mostrem para vocês a caderneta de vacinação, né?
Ali não vai estar especificando, mas vai estar uma relação de vacinas que vocês tomaram para prevenir algumas doenças. E já basta, tá? Para que vocês possam ter acesso à sua caderneta, porque muitas vezes vai tomar a vacina, já até tá grandinho, mas nem sabe o que significa aquele livrinho que a mamãe leva e entrega lá para os enfermeiros aplicarem a vacina. Muitas vezes recebem uma injeção e não sabem para quê, nem porquê. Então, mamãe e papai, conversem com seu filho sobre a questão das vacinas. Mostrem para eles a gama de vacina que já tomaram, e por que razão, né? Para prevenir doenças, tá bom, galerinha? Apenas tenham acesso à caderneta de vacinação de vocês, tá bom? Vamos então para a nossa página seguinte, que é a página 107. E aí você tem a atividade de 1, 2 e 3. Vai fazer essas atividades, escrever F nas afirmativas, V nas verdadeiras. Vai tirar foto e vai enviar para mim. Na número 2, tem um diagrama que está escrito o nome de algumas das principais vacinas que as crianças devem tomar. Resolva o enigma e descubra a letra que cada forma geométrica representa. Atividade bem legal. Vai aprender brincando, ok? Número 3, explique de forma resumida como funciona as vacinas, tá? E aí, se tiver alguma dúvida, é só voltar à leitura do texto, né, onde fala sobre a importância da vacina e, de uma forma bem resumida, vai explicar para que elas servem, né, como que elas funcionam, ok? Na página seguinte, nós temos a página 108, galera. Pequeno cidadão. Então, a gente conhece um pouquinho mais lendo o texto. Doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, ou seja, o mosquito da dengue. Os vírus da dengue, né, ou da zika, da febre amarela, da chikungunya, são transmitidas às pessoas por meio da picada do mosquito, Aedes aegypti. Este mosquito coloca seus ovos em águas limpas e paradas, e deles surgem novos mosquitos. Portanto, um dos meios para conter sua proliferação é reduzir a quantidade de locais em que possam depositar ovos. Serviços públicos de saneamento básico, como fornecimento de água e as coletas de lixo, são importantes para a prevenção dessas doenças. Cada cidadão também pode colaborar adotando medidas preventivas como manter a caixa d'água fechada, não deixar que objetos como garrafas e pneus acumulem água de chuva, colocar o lixo em sacos e deixá-los nos locais apropriados para a coleta e retirar o excesso de água dos vasos de plantas, lavar os bebedouros de animais com frequência. Faça um cartaz descartando número 1, tá? Faça um cartaz destacando os cuidados com a saúde que dependem de cada morador e os que dependem do poder público. Essa atividade nós faríamos, na verdade, num projeto que seria em sala de aula. Como nós não estamos em sala de aula, a tia Maria não vai cobrar essa atividade, tá? O Saiba Mais é importante que a gente conheça um pouquinho mais, né, sobre a dengue. A gente está sempre falando sobre ele, né, sobre esse mosquito. Estamos chegando agora, né, em temperaturas mais elevadas e é justamente onde precisamos cuidar de plantas e vasos e qualquer recipiente com água parada, ok? Então, na página seguinte é a 109, brincando de cientista. Não precisa fazer essa atividade, a não ser que a mamãe e o papai queiram se distrair com vocês e fazer com vocês essa atividade, onde vocês também vão ganhar conhecimento. Mas a tia Maria não vai cobrar essa atividade. Nós faríamos ela em sala de aula, tá? Na página 110, você tem o brincando novamente, que vai falar vírus do pega-pega. A brincadeira é fácil. Siga o procedimento com os colegas. Escolha alguém para ser o vírus. Essa pessoa deve contar pausadamente até 10. Enquanto isso, os outros se afastam dela e procuram se esconder. Letra B. Ao terminar a contagem, o vírus deve correr atrás dos outros e tocar em alguma parte do corpo deles. E aí vocês vão brincar dessa maneira. Letra C. Cada pessoa em que o vírus tocar se transforma em um novo vírus e ajuda a pegar os demais participantes que ainda não foram transformados. Letra D. A brincadeira acaba quando todos se tornam vírus.
Para recomeçar a primeira pessoa que foi transformada em vírus, pelo pegador passa a ser o vírus. Então, galera, é uma brincadeira que vocês podem fazer com a mamãe, com o papai, com primos, tá? Então, fiquem à vontade, ok? As atividades que são cobradas de perguntas acerca do conteúdo, vocês vão fazer normalmente. Os Saiba Mais e o Brincando não são obrigatórios, tá? Então, a gente vai parar aqui a nossa atividade até a página 110 do livro, tá? Depois, na próxima aula, a gente vai falar sobre saúde dos dentes, vai ser um outro conteúdo. A nossa aula de ciência fica por aqui em relação às atividades. Façam leitura novamente, mais pausadamente, já que os nossos vídeos são um pouco mais corridos. Tirem foto e enviem para a tia Maria. Preciso dessas atividades. Estamos concluindo aí o nosso conteúdo de ciências, tá? Na atividade de literatura também é bem básico, a gente está aí no final das atividades sobre o nosso livro, né? O Cabelo de Lelê. Então, nós temos aqui para hoje somente essa atividade aqui, ó, de artes, tá? Vocês vão fazer a pintura do desenho que tem a letra inicial, a primeira letra inicial, de acordo com o nome de Lelê, e vão circular, né? Ó, pede assim, pinte todos os desenhos que iniciam com a letra do nome de Lelê. Depois escreva o nome de cada um, tá? Então, você vai colocar o nome de cada imagem dentro desses quadradinhos aqui. Faça o que pede da atividade, né? A nossa última atividade de literatura, também estamos na próxima semana aí, a gente vai estar concluindo a nossa atividade, tá? Vocês têm para o dia 24 a atividade, são 2 atividades, Cubra os Cachinhos de Lelê e depois a atividade de literatura, em que a tia Maria fez algumas perguntas acerca do livro de vocês, tá? Quero lembrar vocês que eu enviei o livro em PDF, tá? Novamente, lá no nosso grupo. E também aqueles que por alguma razão não têm mais, é só pedir no privado que a tia Maria envia. Leiam o livro, é bem legal, tá? A gente está estudando sobre países africanos, na verdade a gente está fazendo uma introdução, porque no 4º ano vocês vão estudar bastante essa questão aí sobre a África, tá? Um beijo no coração de vocês, boa atividade, enviem foto para a tia Maria, até a próxima aula. Beijos!